Olá a todos, aqui é o Pedro, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Nesse trecho, vemos Jesus ensinar seus discípulos sobre o mistério de sua paixão, morte e ressurreição, além de nos oferecer uma poderosa lição sobre humildade e serviço. Vamos explorar o que esse ensinamento nos revela sobre o verdadeiro caminho para a grandeza no reino de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia e Jesus aproveita a oportunidade para ensinar algo profundo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendem essas palavras e têm medo de perguntar. Mais tarde, ao chegarem em Cafarnaum, Jesus os questiona sobre o que discutiam pelo caminho. Eles ficam calados, pois estavam debatendo quem seria o maior entre eles. Jesus então senta-se, chama os 12 e ensina: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, Jesus abraça uma criança e diz: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Neste Evangelho, somos confrontados com 2 contrastes importantes. O primeiro está na incompreensão dos discípulos em relação ao destino de Jesus. Ele fala abertamente sobre sua paixão e morte, mas os discípulos não entendem e têm medo de questionar. Ao mesmo tempo, estão mais preocupados em discutir quem entre eles é o maior. Isso revela a fragilidade humana. Diante de um mistério tão profundo como o sacrifício de Jesus, os discípulos estão distraídos com questões de status e poder. O segundo contraste surge quando Jesus confronta esse desejo de grandeza e o redefine de maneira radical. Ele nos ensina que, no reino de Deus, a grandeza não é medida pela posição ou pelo poder, mas pelo serviço e pela humildade. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus inverte completamente a lógica humana. O verdadeiro líder, o verdadeiro grande, é aquele que se coloca a serviço dos outros, não aquele que busca ser servido. Ao usar a imagem de uma criança, Jesus nos oferece uma lição ainda mais profunda. Na cultura da época, as crianças não tinham status ou poder. Elas dependiam completamente dos adultos. Ao colocar uma criança no centro e abraçá-la, Jesus nos lembra que devemos acolher os mais vulneráveis e aqueles que nada têm a oferecer em troca. A grandeza no reino de Deus está em acolher com amor, simplicidade e sem esperar nada em troca. Além disso, a criança representa a pureza, a dependência e a confiança que devemos ter em Deus. Quando Jesus nos convida a acolher as crianças, Ele também está nos chamando a adotar uma postura de humildade, a reconhecer nossa própria fragilidade e a depender do amor de Deus em tudo. O reino de Deus pertence aos pequenos, aos humildes e àqueles que servem com coração puro. Como podemos aplicar esse ensinamento em nossas vidas? Primeiro, somos chamados a refletir sobre nossas próprias ambições. Quantas vezes buscamos reconhecimento, poder ou status em nossas ações? Jesus nos desafia a mudar nosso foco, colocando o serviço aos outros como prioridade. O verdadeiro valor não está em ser o maior aos olhos do mundo, mas em ser aquele que ama e serve aos outros. Em segundo lugar, somos chamados a acolher os vulneráveis e os que são considerados pequenos pela sociedade. Isso pode significar acolher os marginalizados, aqueles que estão à margem, ou até mesmo as crianças, que muitas vezes são ignoradas. Acolher é um ato de amor, que reflete a própria atitude de Jesus. Quando acolhemos os que são pequenos, estamos acolhendo o próprio Jesus. Por fim,
Devemos lembrar que a verdadeira grandeza está em abraçar a humildade. O ato de servir aos outros não é apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade de crescer espiritualmente. Jesus nos ensina que o caminho para a verdadeira glória e grandeza passa pela cruz, pelo sacrifício e pelo serviço desinteressado. Encerrando nossa reflexão de hoje, que possamos seguir o exemplo de Jesus e buscar a verdadeira grandeza através do serviço humilde. Que possamos acolher os vulneráveis, amar, sem esperar algo em troca, e viver com um coração disposto a servir. No reino de Deus, os maiores são aqueles que se tornam os menores e que vivem para servir aos outros. Obrigado por estarem conosco hoje. Que essa reflexão nos inspire a viver com humildade e compaixão, buscando a grandeza que vem do serviço e do amor. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.